Retomando, então, o estudo da camada física, tratando agora a topologia do sistema de telefonia. Quando nós começamos a discutir a topologia do sistema de telefonia, é claro que nós teremos variações entre as diferentes operadoras tratadas e entre os diferentes países, né? Mas alguns conceitos, como estação interurbana, estação local e link local, né, última milha, são conceitos comuns entre essas operadoras. E é claro que conforme foi passando a evolução do sistema de telefonia, da PSTN, né, da rede pública comutada, nós tivemos variações nos modelos adotados, né? Até nós chegamos ao modelo conhecido como modelo de dois níveis, representado aqui pela figura C. Então, inicialmente, quando o sistema de telefonia foi criado, os telefones eram medidos em pares, né? Isso é uma questão histórica, e dependia do usuário final passar a comunicação entre esses aparelhos. Então, ficava a cargo do usuário final estender o fio telefônico entre o telefone 1, o aparelho 1 e o aparelho 2. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma estrutura com 4 telefones, cada telefone teria que se passar um fio para os outros 3 telefones, criando mais ou menos a estrutura que nós temos na figura A, ou seja, uma rede totalmente conectada, uma rede no estilo full mesh. É claro que isso é inviável, né? Até porque o sistema de cabeamento fica extremamente complexo e o volume de cabos é muito grande. E aí, com isso, percebeu-se, né, no avanço da história, que era necessária a criação de uma central telefônica, do conceito de uma central telefônica. E aí nós partimos para o modelo da letra B, representado pela letra B. Ou seja, onde eu tenho uma central telefônica central, né, o nome já diz central, né, então uma central telefônica, em que esses telefones são conectados. Então, quando o ponto A necessita trocar informações com o ponto B, ocorre mais ou menos aquela visão que nós tivemos no vídeo de introdução à rede de computadores, né? O ponto A, naturalmente, precisa chamar o operador ou o telefonista que se encontra na central. Esse telefonista entrará em contato com o ponto B para verificar a possibilidade de atender a ligação. Uma vez que há o acordo, né, do ponto A conversar com o ponto B, é feito um jumper entre os dois telefones, né? Existia uma placa com todos os telefones conectados por fios, e aí fazia-se um jumper, então um jumper fechando um circuito, né? Uma comunicação, e aí uma comutação de circuitos entre o ponto A e o ponto B. Naturalmente, esse modelo também ele se sustenta apenas quanto a rede de telefonia pequena e inviabiliza, por exemplo, a troca de telefonia, a operação do sistema telefônico de forma interurbana, por exemplo. E aí nós chegamos no modelo da letra C, que é o modelo de dois níveis, né? Em que nós temos na ponta os próprios aparelhos telefônicos ligados às centrais telefônicas locais. Até esse momento, nós temos mais ou menos o que está sendo representado na figura B. E aí nós temos, a partir daí, um conjunto de centrais de interconexão, ou centrais vinculadas ao sistema interurbano, né? Ou seja, para um ponto A conversar com um ponto B distante, que não está na mesma central local, não está localizado nessa mesma central local, nós temos que fazer uma comutação em cima dessas centrais interurbanas, até que seja possível entregar a ligação para o ponto B, né? Então, nós temos um modelo muito mais organizado, em que nós temos uma central local que faz a comunicação com seus usuários, com seus aparelhos, e existem operadoras, centrais telefônicas que fazem esse tráfego interurbano. Naturalmente, elas possuem características diferentes. A central local, ela possui uma capilaridade muito grande de pares de fios, né, ligando em cada aparelho telefônico, enquanto que a central interurbana, ela possui uma capacidade de transmissão muito grande, mas uma capilaridade menor, né, contrapondo com as centrais locais. Quando nós analisamos um pouco mais de perto, né, essa estrutura, nós percebemos que o sistema de telefonia, principalmente o americano, ele é dividido em regiões, né? Aqui no Brasil nós poderíamos abstrair para a região, por exemplo, 65, como Mato Grosso, região 67, Mato Grosso do Sul, 11, como São Paulo, por exemplo. Então são criados o que nos Estados Unidos se chama de LATA, né? Que é um local, um acesso local access, né? Que são as regiões de operação de telefonia. Nessas regiões, nós temos as estações finais, que são os próprios, a estação que faz a comunicação com o usuário final. Então, ligada a cada estação dessa aqui, existe um conjunto de telefones, né, de pontos finais. Essa estação final, naturalmente, elas podem se interligar com uma central chamada LEC, que remete
a exchange local, né, a comunicação local dentro de uma área geográfica, né? E essas LECs, elas entregam o tráfego para outra central local. Quando essas LECs, né, essas centrais de intercâmbio, de intercomunicação local, estão conectadas diretamente dentro de uma mesma região geográfica, nós chamamos essas estações de estações tandem. Né? É um nome bem comum nos Estados Unidos. No Brasil, ela é pouco utilizada, essa nomenclatura. E então, quando um usuário A gostaria de falar com o usuário B, se eles estiverem na mesma estação final, ou estação local, a comutação é feita localmente naquela estação. Se o usuário tiver na mesma lata, no mesmo espaço, né, no mesmo DDD, digamos assim, e no mesmo bairro, né, ou seja, eu estou conectado na mesmo bairro, não, perdão, na mesma área geográfica da nossa cidade, por exemplo, eu poderia falar de uma estação final para outra estação final passando pelas estações tandem. Agora, se eu preciso falar de uma área geográfica para outra área geográfica, eu preciso usar um outro tipo de estação, que são estações interurbanas ou também denominada de IXC, que vem de Inter-Exchange, né, Carrier, ou seja, estações de intercâmbio, né, de interconexão. Essas estações de interconexão, elas possuem estações menores, que são pontos de presença dentro da região geográfica. E elas fazem, então, um intercâmbio de ligação entre essas regiões, passando por uma operadora, uma estrutura um pouco maior, normalmente centralizada. Antigamente, esse trabalho era feito no Brasil pela Embratel. Então, quando nós queríamos fazer ligação DDD, né, descarga direta à distância, entre uma região e outra, entre um estado e outro, nós fazíamos uma ligação via Embratel. A operadora local aqui de onde nós estamos levava a chamada da Embratel, e a Embratel é responsável por fazer a comutação para outra cidade, né, para o ponto final. Naturalmente, com o tempo, essa estrutura para o usuário final ficou bastante no formato de uma nuvem, né, ficou bastante encoberto, bastante abstrato, bastante pouco palpável, porque hoje nós temos várias operadoras fazendo DDD, né, nós temos operadoras fazendo DDI, e essas mesmas operadoras atendem o usuário final. Então, nós não temos muito essa visão como usuário final de como que essas operadoras estão interconectadas. Mas é natural, é normal que exista as estações finais, onde os usuários estão conectados. No geral, o aparelho telefônico da nossa casa vai até um armário na rua, né? Então, nos bairros existem aqueles armários metálicos, né? Normalmente metálicos, que é feito o jumper do telefone. Esses armários possuem comunicação com uma estação final. Essa estação final gera via um conjunto de estações, elas são interconectadas num conjunto de estação, e normalmente existe um conjunto de estações com maior capacidade de comutação de tráfego que interliga essas estações locais ali. E nós temos, então, as estações interurbanas, né, que levam os dados para outros estados, né? E aí nós temos, então, uma estrutura também baseada em 2 níveis, no mesmo modelo, né, em que nós temos a estação final, a estação interurbana, né, no mesmo modelo, só que para o usuário final isso é um pouco menos visível. E aqui em cima nós temos, então, só um resumo disso. Eu tenho o telefone, que quando precisa falar telefone A, um ponto A, quando precisa conversar com o ponto B, ele faz mais ou menos esse trajeto. Ele vai passar pela estação final. Essa estação final, pensando que ele está em região geográfica diferente, né, o telefone A e B, ele vai passar ali para uma estação interurbana, né, local, vai depois para uma estação de comutação maior, intermediária, ela faz essa comutação, ou seja, trafega os dados de um lado para o outro, e aí nós temos, então, a comunicação entre o ponto A e o ponto B. De uma forma geral, se nós expandirmos esse raciocínio e pensarmos na inclusão de linhas digitais, né, de linha de dados, em cima dessa estrutura da PSTN, nós temos mais ou menos a ideia do que acontecia com a DSL, né? Nós temos um modem numa ponta que vai modular, nós veremos daqui a pouquinho o trabalho de um modem. Esse modem ele passa por um sistema de codificação que multiplexa N clientes, N telefones ou N sistemas de dados em um conjunto, né, um backbone, uma estrutura muito mais robusta. É feito esse roteamento, é feita essa comutação, depende se for voz ou se for dados, né, voz, comutação, se for dados, roteamento, e é entregue novamente para os Internet Service Provider. Né? E da mesma forma, quando nós pensamos
nessas estruturas, nós temos, no sistema de telefonia, equipamentos que suportam, por exemplo, 10.000 loops locais, né, ou sistemas de última milha. Loops locais, quando nós falamos em loop local ou última milha, é esse trecho aqui, deixa eu limpar o desenho, fica mais fácil de compreender, é esse trecho aqui, né, esse aqui é o que nós chamamos de última milha. Ou seja, é o ponto de saída da operadora até o usuário final. Nós vamos ver daqui a pouco detalhadamente. Com relação a essa estrutura, então, pensando agora em dados, né, é natural que exista uma espinha dorsal, uma rede principal para troca de dados, né? Então, entre essa estrutura de eu ter o usuário, isso chegar num armário, esse armário ir para uma estação local, né, de dados e chegar até a rede principal para tráfego de dados, nós temos o que nós chamamos de backbone, ou seja, é o caminho principal de encaminhamento de dados de uma operadora. Então, aqui eu peguei o backbone da rede IP, da RNP, né, para exemplificar, já que ele é público, né? E aí o que nós percebemos? Quais são as conexões que existem entre as capitais, entre as cidades atendidas, né? E aí existe, então, esse backbone principal. Então, sempre que Cuiabá, estado de Mato Grosso, precisa trafegar dados, por exemplo, para Campo Grande, ele vai seguir esse trecho do backbone. Naturalmente, que quando chega no estado de Mato Grosso, ou no estado de São Paulo, ou qualquer outro estado, existe a capilaridade do backbone dentro do próprio estado, né? Então, essa fibra ela se estende para esse município. Mas quando nós pensamos em backbone, nós estamos direcionando para o conceito da rede principal. Se nós pensarmos num prédio, como nós vimos na disciplina de introdução, se nós pensarmos, por exemplo, num prédio, o prédio tendo vários andares, né, a rede instalada em cada andar é a rede local dos andares, não é? E aí nós temos a interligação desses andares. Ou seja, é o tronco principal, é o caminho principal onde os dados passam quando eu preciso interligar pontos distantes. Então, a essa rede vertical que existe numa rede local, nós também damos o nome de backbone, né? Ou seja, é o caminho principal, né? É o caminho principal onde os dados serão encaminhados, né? A nossa rede principal de tráfego de dados. A última milha, como nós conversamos, né, é o ponto de saída da casa do usuário ou da empresa do usuário, do assinante que seja, até a primeira estação ou o primeiro ponto de entroncamento da operadora. No nosso caso doméstico, por exemplo, quando nós saímos do telefone da nossa casa até o armário, aquele armário que fica no nosso bairro, seja DSL ou alguma outra tecnologia, aquele trecho ali é considerado a última milha. Dali para frente nós teremos o backhaul, que é entre o armário e o ponto de entrada da operadora até a central local, e depois o próprio backbone, né, da operadora, como nós vimos lá na parte introdutória. E aí, naturalmente, quando nós pensamos em última milha, é natural que à medida que a nossa distância aumente, a nossa taxa de transmissão caia, né, naturalmente. Quanto mais longe, quanto maior a minha distância da central, do ponto do operador, do ponto de trocamento da operadora, menor vai ser a minha capacidade de trafegar dados, porque eu começo a ter interferência do ambiente, né? Então, nós sabemos, quanto maior o cabo, menor a taxa de transmissão que eu consigo nesse meio. E então, quando nós começamos a pensar em topologia do sistema de telefonia, o que nós percebemos? Né? Que nós temos o usuário local conectado até um armário e depois até uma estação local, pensando no sistema de dados, não precisa necessariamente sistema de telefonia. E aí esses dados ele entra dentro do backbone da operadora e ali eu tenho uma maior capacidade de tráfego de dados. Né? Se nós pensarmos, inclusive, no assinante de ADSL, nós tínhamos aqui anteriormente, né, o modem do assinante. Esse modem vai até um armário, naturalmente vai passar por um equipamento chamado de SLAM, que é um equipamento que separa o que vai para a PSTN, que é para a rede de voz, né, e também separa o que vai para a rede IP. Naturalmente, quando nós temos essa interligação aqui, que é a última milha, nós temos um sistema de cabeamento convencional, né, um cabo metálico. Mas a partir do momento que nós entramos nesse backbone IP,
né? E é claro que nós temos vários modems conectados a esse DSLAM. É claro que essa comunicação que envolve agora o DSLAM até o ponto de entrada da operadora não é mais um cabo convencional. E eu não vou ter também um cabo para cada assinante, né? Então eu preciso usar um único cabo ou uma única fibra ótica para carregar os dados de múltiplos assinantes. E aí nós entramos então no conceito de multiplexação de dados. E também nós precisamos conversar um pouco sobre modulação digital, ou seja, quando nós temos linhas de longa distância, quando nós não temos redes locais, porque quando nós temos redes locais nós fazemos transmissão digital, né, por modulação em por banda base. Mas quando nós temos transmissão longa distância, nós precisamos usar banda passante, né, para poder ter um maior controle, uma maior qualidade. E aí então nós começamos a pensar em modulação digital, em multiplexação. Pensando então inicialmente em redes locais, nós utilizamos transmissão por banda base, ou seja, aquilo que nós conversamos lá atrás, em que eu tenho uma capacidade máxima de frequência, no meu canal tem uma banda, uma largura de banda máxima, e toda vez que o equipamento vai fazer uma transmissão, ele utiliza toda essa banda. Então não existe uma portadora, por exemplo, não existe uma onda que está ali com uma frequência específica que eu estou modificando essa onda. O canal está disponível, eu uso toda a frequência para mandar dados. Normalmente, quando nós usamos esse canal para mandar esses dados, nós precisamos de alguma forma codificar esses dados, né? Porque nós estamos mandando isso do ponto A para um ponto B e os dois pontos precisam tratar esses dados que estão sendo recebidos com a mesma codificação, naturalmente, como nós fazemos com ASCII, com EBCDIC, UTF, assim por diante, né? E quando nós pensamos em redes locais, como nós estamos usando toda a frequência do canal para transmitir, é necessário que as duas pontas tenham um sincronismo. Eu preciso, porque nós sabemos que conforme vai ser feita a transmissão, quando nós estamos transmitindo bit 0 e bit 1, por exemplo, imaginando a intenção, conforme a minha intenção sobe e desce, ela não sobe e desce de forma digital, né? Com uma característica reta, né? Como está aqui. Nós não temos essa subida, né? Nós sabemos que o sinal, a tensão, ele sobe, e aí eu preciso um tempo de estabilização para que possa ser feita a leitura, e aí, novamente ele desce, aí preciso estabilizar para fazer uma nova leitura e assim por diante. Então é natural que entre as duas extremidades exista um clock para sincronizar como isso está sendo feito, qual o tempo de leitura. Então existe uma taxa de transmissão em que eu posso trabalhar, e existe um clock que sincroniza isso aí. Uma das codificações bastante convencionais e também utilizada na rede Ethernet é a codificação Manchester, né? Qual que é a ideia da Manchester? Toda vez que eu preciso enviar um bit 0, eu faço uma troca de codificação de cima para baixo. Então, se eu preciso, perdão, de baixo para cima. Então, se eu estou enviando 0, eu saio de um nível menor e vou para um nível maior. Se eu quero mandar um bit 1, eu saio do nível superior e vou para o nível inferior. Então, pensando no nosso modelo aqui, eu quero transmitir esse bit 1, aqui eu tenho uma taxa de clock, né? Eu tenho um clock que está taxando aqui, e meu sinal está vindo nesse modelo. Como eu estou transmitindo bit 1, nós vamos subir, né? Uma transição de baixo para cima. Faz a transmissão do bit 1, faz a leitura, né? E aí, na sequência, nós vamos transmitir um bit 0. Como eu preciso transmitir um bit 0, nós fazemos uma transição de cima para baixo. Então, nós mantemos aqui em cima e descemos a transição para que seja feita a leitura do bit 0. E aí, novamente, fazer a leitura do bit 1, eu mantenho o sinal, no momento de fazer a leitura, nós subimos e fazemos a transição de baixo para cima, né? E aí, da mesma forma, nós continuamos, né? Com 0, de cima para baixo, e aí que vem algo interessante na codificação Manchester. Como ele sempre faz essas trocas, fica fácil tratar a sincronização, fica mais fácil controlar a perda de sinal. Por quê? Quando eu tenho dois sinais, 2 bits iguais para ser transmitidos, ocorre de qualquer forma uma troca. Porque como sempre a leitura do 0 é de cima para baixo, e eu já estava aqui embaixo, né, já estava no vale do meu sinal, já estava no vale do meu sinal, o que nós fazemos? Né? Simplesmente nós fazemos uma transição. Só retornar a caneta aqui. Nós fazemos uma transição para cima e novamente uma transição de cima para baixo.
Então, observe que mesmo quando o código se mantém, o código binário que eu quero transmitir, o bit que eu quero transmitir se mantém, quer dizer, 0 e 0, 1 e 1, eu tenho uma mudança no meu sinal, o que torna mais fácil o sincronismo entre as pontas. Toda vez que eu tenho uma manutenção de sinal por um tempo muito prolongado, né, como, por exemplo, a codificação por não retornar ao zero, em que eu vou mantendo sempre, por exemplo, estou transmitindo 3 uns, eu mantenho o sinal alto, se eu estou transmitindo 4 zeros, eu mantenho o sinal baixo, se torna mais difícil fazer a sincronização. A partir mesmo tendo a presença do clock, se torna mais difícil, é mais fácil perder essa sincronização. Então, nesse ponto, a codificação Manchester ajuda muito, né? Isso, é claro, quando eu estou usando um sistema de rede local, e nós estamos pensando, então, numa transição de banda base, né? Ou seja, nós temos uma capacidade de transmissão extremamente alta, uma largura de banda alta, né? Uma capacidade de transmissão elevada, e aí nós estamos, então, utilizando toda a banda para poder fazer a transmissão. Qual que é o risco, né? Qual que é o problema do uso da banda base? Como eu estou usando, a máquina está usando o meio todo para fazer a transmissão, se um segundo equipamento também fizer essa transmissão simultaneamente, nós vamos ter uma colisão de sinal e o meio vai se tornar inválido, né? Nós vamos ter uma sobreposição desse sinal. E o meio, naturalmente, se torna inválido. E aí nós precisamos começar a tratar essas colisões. E aí existem protocolos de camada 2 que, por exemplo, vão tratar as colisões, né? Como CSMA-CD, que vai tratar a colisão. Tem protocolos que vão evitar essas colisões quando nós estamos usando rede Wi-Fi, por exemplo. Por quê? Porque o meio é concorrido e como nós estamos usando o meio todo, a capacidade do meio todo para fazer a transmissão, nós começamos a ter essa dificuldade de gestão. Aqui nós temos outros exemplos, né, de transmissão, só limpar o desenho. Aqui nós temos exemplos, né, de outras tecnologias de codificação, NRZ e assim por diante, o próprio Manchester está aqui, mas é o mesmo raciocínio. E aí uma outra forma de transmissão que nós chamamos de transmissão de banda passante. O que é a banda passante? Diferentemente da banda base, eu não vou usar todo o meio que eu tenho disponível para emitir dados naquela frequência. O que nós vamos fazer existe um ambiente em que eu tenho uma onda portadora, ou seja, existe uma onda constante ali, né? Por exemplo, uma onda de 60 Hz, e nós vamos modificar essa onda para que eu consiga, ou seja, mudando a sua amplitude, ou mudando a sua fase, ou a sua frequência, de tal forma que eu consiga colocar novos símbolos dentro dessa portadora. Então, os equipamentos que estão localizados, isso nós utilizamos bastante para a rede WAN, né? É utilizado bastante em rede WAN. Nós estamos distantes, um ponto e outro está distante, então detectar, por exemplo, colisão é uma coisa muito complexa, né? Inviável de se fazer numa rede de longa distância. Então, nós usamos um controle por banda passante, não dá para usar banda base. E aí, então, nós vamos pegar essa portadora, que está sendo, os dois lados conhecem essa portadora, naturalmente com um clock, alguém está taxando um clock, e nós vamos modificar essa onda, seja por frequência, seja mudança de amplitude, ou seja mudança de fase, para que nós possamos mandar símbolos, mandar codificações dentro dessa onda. Então, no exemplo B, nós temos uma mudança de amplitude, né? Aqui no exemplo da mudança de amplitude da onda, para representar o bit 1, por exemplo, né? Quando nós não estamos querendo mandar o bit 0, não há essas mudanças de amplitude, a amplitude se mantém. Nós podemos ter, como na letra C, uma mudança de frequência, né? Então o bit 0 tem uma frequência, né? E o bit 1 tem uma frequência um pouco maior, então depende da modulação. E aí nós temos a mudança de fase, né? Que se a onda está subindo, nós passamos ela invertemos a fase dela, né? Para que ela possa ir para o vale, não mais para o topo e assim por diante, né? Para ter essas modulações. E qual é o equipamento responsável, né, por fazer essa modulação? O equipamento responsável por fazer essa modulação é o modem. Opa, perdão. É o modem. É ele que é responsável por modular e demodular essa informação. Então, é ele que vai inserir esses códigos, né, codificar essa portadora, esse sinal de portadora, e é ele também, do outro lado, com o sistema de demodulação, que vai entender, vai interpretar como esses sinais foram modulados na origem, né? Naturalmente, os dois modems devem tratar o mesmo sistema de modulação, o mesmo padrão, naturalmente, para que possa ser feito
essa interpretação. E aí, naturalmente, quando nós pensamos em modem, nós precisamos ter uma forma de ler, né, de dimensionar, de mensurar a capacidade desse meio. E aí nós temos uma medida nova, que é a medida Balde, né? O que o Balde faz? Ele mede qual a capacidade de amostras por segundo eu consigo numa linha. Então, vamos supor, numa linha regular, por exemplo, nós conseguimos fazer 2.400 amostras num segundo. Quer dizer, consigo ler essas modificações na portadora 2.400 vezes por segundo. Então, nós temos uma linha de 2.400 baldes. Essa que é o conceito. E aí, cada balde carrega um conjunto de símbolos, né? Se eu consigo, numa linha, por exemplo, mexer em duas informações ao mesmo tempo, eu consigo mandar 2 bits simultaneamente, né? Então, eu tenho uma linha de 2.400 baldes, por exemplo, e cada balde eu consigo mandar 2 símbolos, né? Então, nós teríamos ali uma capacidade de 4.000, né, de 4.800, transmissão de 4.800 símbolos por bits por segundo, né? Nós vamos ver aqui, ó, na sequência um diagrama de constelação, e aqui fica mais fácil de nós entendermos, né? O que o diagrama de constelação nos dá? Pensando em que eu estou modificando, né? Normalmente modems, eles trabalham com mudança de fase e mudança de amplitude. Então, quando nós pensamos em fase, cada quadrante, né, tirando 2, 3 e 4, cada quadrante me mostra uma fase que eu estou tratando naquela onda. Então, durante as minhas transmissões, eu consigo, nesse caso, fazer 4 mudanças de fase. E com qual amplitude? A amplitude é a distância do centro até um ponto. Então, no nosso caso aqui, eu tenho apenas uma amplitude, percebam? Todos os pontos têm a mesma distância, né? Então, qual a quantidade de símbolos que eu consigo tratar nessa linha, né? Eu consigo fazer quatro codificações, né? Eu enviar 4 símbolos por segundo, né? Eu consigo mandar numa leitura 4 informações diferentes. Eu posso ter 4 combinações diferentes, né? Então, pensando aqui na figura A, nós conseguimos mandar, então, 4 símbolos, ou seja, 4 sinais diferentes. Então, num intervalo de tempo, numa leitura, eu consigo reconhecer nesse sistema 4 sinais diferentes. Então, 4 combinações, né? 4 códigos. Então, digamos que eu tenho o código A, o código A, o código B, o código C e o código D. Então, no momento em que eu estou olhando, como nós estamos mexendo com 4 mudanças de fase, nós conseguimos perceber 4 informações distintas, né? Depende de como está sendo mudada a fase. Eu poderia dizer o seguinte, se eu tenho 4 símbolos, eu poderia dizer que o símbolo A representa o valor 00, o símbolo B, o 01, o C, 10 e o D, o símbolo 11. Então, veja, se eu tenho 4 símbolos, né, eu consigo mandar 4 codificações, eu posso representar 2 bits, porque se eu tentar colocar mais um bit, eu não teria, por exemplo, eu teria aqui 00, 0, 0, 0, e eu não teria mais a possibilidade, por exemplo, de representar a continuação, né? Então, eu tenho, com 4 símbolos, eu consigo representar 2 bits. Então, se nós pensarmos aqui, né, eu tenho 2 elevado a 4, então tem 2 elevado a 4, perdão, eu tenho 2 elevado a x é igual a 4. Então, meu x é igual a 2 bits, né? Se nós pensarmos que eu tenho uma linha de 2.400 baud, como nós já vimos dito ali recentemente, então, nesse sistema QPSK, nós teríamos 2.400 vezes 2 bits, que é a minha capacidade de bits que eu posso transmitir nesses símbolos, nós teríamos aí uma capacidade, então, de comunicação de 4.800 bits por segundo. Se nós analisarmos o nosso segundo exemplo, que é o CAN16, que é um sistema de codificação bastante comum, o que nós percebemos? Nós temos também 4 mudanças de fase, e dentro de cada mudança de fase, nós temos 4 amplitudes diferentes, né? As amplitudes são equivalentes entre cada fase. Então, nós temos ao total 16 combinações. Então, nós conseguimos codificar 16 símbolos, né? Então, se nós temos 16 símbolos e nós precisamos trabalhar isso no sistema binário, quantos bits nós conseguimos encaminhar por amostragem, né? Então, nós teríamos lá
que x é igual a 4, né? Então, nós temos uma capacidade de mandar 4 bits por cada amostragem. Se nós temos uma linha, de novo, de 2.400 balde, né? Nós teríamos uma linha aqui, 2.400 balde vezes 4, nós teríamos uma linha, então, de 9.600. Né? É só escrever aqui embaixo, porque ficou em cima do texto ali. Nós teríamos uma linha de 9.600 o quê? Bits por segundo. Né? Então, quando nós começamos a olhar esses diagramas de constelação, nós temos sempre que observar quantas fases, no geral são 4 fases, né? 4 mudanças de fase, e qual que é as amplitudes que nós temos. E aí nos gráficos, no diagrama, nós vamos tendo as amplitudes. Então, se nós olharmos o CAM 64, nós vamos ter também 3, 4, as 4 fases, e amplitude 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, teremos 16 amplitudes. Então, 16 vezes 4, e aí multiplica disso nós vamos ter a quantidade de símbolos nós obtemos a quantidade de bits que nós conseguimos encaminhar, e aí multiplica então pela taxa de balde da linha, né? Quantas leituras eu consigo fazer num segundo. E aí é claro que quando nós começamos a pensar nisso, esses modelos eles vão avançando, eles foram ampliando. E nós vamos começar a perceber que nós temos modelos que possuem muito mais capacidade de transmissão, como o V32, mas eu estou transmitindo só 9.600, que era o que nós nós calculamos agora há pouco no CAN 16, né? Mas no V32 nós temos muito mais combinações. Mas o que nós estamos fazendo? Nós também começamos a usar esses símbolos adicionais para tratar correção, para tratar detecção de erro. Então, tudo que nós precisamos enviar, não simplesmente dados úteis, né? Nós precisamos colocar dentro dessa codificação também. E aí, naturalmente, os modems, conforme eles foram avançando, começa a entrar a parte de compactação e assim por diante para poder aumentar a sua capacidade. Mas o princípio básico é essa. Qual a quantidade de símbolos, né, de combinações que eu consigo gerar, baseado na amplitude e nas fases. Com essa quantidade de símbolos eu consigo destacar quantos bits eu consigo enviar, né? Naturalmente potência de 2. E aí, eu olhando a minha linha de transmissão, a quantidade de amostragens que ela consegue pegar por segundo, balde por segundo, eu tenho então minha capacidade, minha taxa de transmissão em bits por segundo em sistemas, né, em links de comunicação de dados baseado em banda passante e não em banda base. Ainda tratando de modems, né, mas agora pensando especificamente na tecnologia de acesso de banda larga para assinantes, né, tanto domésticos como corporativos, nós tivemos a fase da DSL, né, são as linhas assimétricas, então eu tenho uma velocidade de download diferente da velocidade de upload, da taxa de transmissão de download diferente da taxa de transmissão de upload, né? Isso era feito também por modulação de frequência, né? Então, o que nós temos no sistema DSL é que a frequência de download utilizada, né? Então, na mesma linha telefônica, nós codificávamos com frequência diferente, por essa portadora, nós modificávamos a frequência, fazemos a mudança, a codificação baseada em frequência, né? Que nós temos visto nos modems ali, nós estamos olhando bastante amplitude e fase, e aí no caso da DSL nós temos a codificação baseada em frequência. Então nós temos um canal de upstream, ou seja, de upload, com uma capacidade de frequência pequena, e o resto da frequência é disponível para download. Então nós temos essa característica de ter um canal com frequências individualizadas para upload e download, não simétricos, né? Tratado de forma simétrica. E aí, naturalmente, que como a DSL é executada em cima de uma linha telefônica, nós temos aqui o espaço que tem que ser necessário para voz, né? Para comunicação de voz, que é uma frequência bastante baixa, né? E aí, com isso, então, para que não haja ruído, porque naturalmente, se você coloca um telefone e o modem DSL na mesma linha, né? Naturalmente, eles estão na mesma linha. E se você não coloca um filtro passa-baixa para o telefone, a frequência que o modem DSL está mandando é tão alta que vai começar a interferir no sistema telefônico, né, na linha telefônica. Então, nós usamos um split, né, um divisor para o telefone. Nós temos um split que separa a comunicação para o modem e para o telefone do assinante. E é claro que aqui existe um filtro, né? E esse filtro é um filtro passa-baixo,
onde para o telefone só vai chegar as frequências de voz do pequeno canal, né? Aquele primeiro canal que nós tínhamos visto. E os demais, aqui sem o filtro, naturalmente passa para o usuário, para que o usuário possa ter acesso à navegação, né? Isso, naturalmente, como nós havíamos já especificado, sai da linha da casa do usuário, né? Do modem da casa do usuário, e entra num sistema de SLAM. Esse sistema de SLAM, ele separa, né, o que vai para o ISP e o que vai para a rede PSTN. Naturalmente que a separação é muito simples também, é com filtro passa-baixa, jogando as baixas frequências para a PSTN e o resto para a rede de ISP. E aí é claro que nós veremos no momento que nós formos estudar a camada 2, né, a camada de enlace, que existe um conjunto de protocolos que é feito para identificar esse assinante. Então nós temos assinantes que são tratados como PPOE, que é um enlace PPP e o Ethernet sobre ele, ou PPOA, que é um enlace ATM sobre uma linha PPP, né? Então nós temos como identificar esse assinante, nós precisamos identificar o tráfego de assinante, já que eles vão ser multiplexados e vão todos para o mesmo provedor. Aqui nós temos uma tabela, resumo, é claro que ela não esgota todos os padrões, mas só para nós termos uma ideia. A ADSL ela surgiu com o padrão 992.1, né, que nós tínhamos a ADSL original, em que nós tínhamos uma taxa de download de 8 megabits e o upload de 1 megabits por segundo. Naturalmente, com o passar do tempo, essa tecnologia foi evoluindo até chegar à tecnologia atual, VSDSL, que nós temos velocidade, por exemplo, de até 100 megabits por segundo, né? É claro que essa tecnologia, a DSL, tem sendo substituída por Fiber to Home. Isso é bem comum, principalmente nas capitais e nas maiores cidades, em que é trazido, né, a operadora traz até a casa do usuário uma fibra ótica. Essa fibra ótica ela trabalha num sistema FTTH, que é Fiber to Home, que é uma tecnologia para levar conteúdo residencial, né, e utiliza para isso um sistema GPON, né, que é um sistema gigabit sobre uma fibra, sobre um conjunto de fibras compartilhadas. No sistema Fiber to Home, né, usando um sistema GPON, que é um sistema de fibras passivo, o que nós temos? Nós temos a presença do OLT, que é o Optical Line Terminal, né, então o terminal óptico, que fica na operadora, naturalmente, e nós temos o Optical Network Terminal, né, que fica na casa do usuário. Naturalmente, como nós estamos falando de uma rede compartilhada, todo dado que é enviado dessa operadora, todos os pacotes, são então entregues através de um splitter, são entregues para todas as casas, né? Ou seja, pensando num sistema simples de operar e simples de implantar. E aí cabe ao ONT fazer essa separação do que essa residência deverá receber, o que essa deverá receber, essa deverá receber. Então aqui, por exemplo, vem o pacote, entrega o pacote 1 e 2 baseado na identificação do usuário nos pacotes que estão chegando para ele. Nós temos aqui, nessa casa, o pacote 3, por exemplo, e aqui o pacote 4. Mas nós temos que ter em mente que quando nós usamos Fiber to Home, o tráfego de dados ele é comunitário, né? Nós temos um tráfego de dados compartilhado e o splitter é responsável por fazer a distribuição desses dados quando ele vem da central, né, da central para o assinante. Quando os dados vão do assinante para a central, o splitter faz o trabalho inverso, né? Então, digamos que agora sai aqui o pacote 10 e 11 desse assinante, pacote 12 desse assinante, pacote 13 desse assinante. O que o splitter vai fazer? Vai unificar esses pacotes, 10, 11, 12 e 13. Naturalmente não nessa mesma ordem, né? Conforme os pacotes vão chegando, as informações vão chegando, ele vai enfileirando e multiplexando naquele canal. Então, quando nós começamos a pensar em Fiber to Home, basicamente é uma rede compartilhada, usando um sistema de fibra passivo, né? Normalmente GPON, que é uma rede passiva baseada em gigabit, levando essa fibra até a casa do usuário. Fácil o split, então, vamos supor que nós estamos usando um sistema de navegação, fácil o split de dados, né? As casas recebem e o ONT, que é o equipamento que fica na casa do assinante, faz a filtragem do que é para ele receber ou não. Digamos, por exemplo, TV, transmissão de TV, ficaria na casa do usuário só os dados do que ele está precisando assistir e assim por diante. Quando nós começamos a pensar nesses sistemas, né, de transmissão,
Quando nós pensamos nesse sistema de transmissão, como nós dissemos ali no Fiber to Home recentemente, né, vem a informação, pacote 1, 2, 3, 4, é feito o split e entregue na casa dos usuários. Quando vem dos usuários, o splitter faz a junção desses pacotes num único cabo, né? Só retornar o slide aqui, que nós vamos perceber que existem N cabos sendo entregues aqui, né, N conexões, mas existe uma única fibra entregue aqui, né, nesse ponto. Então, o que esse splitter está fazendo? Ele está unificando o tráfego que está vindo das residências num único cabo, né? Então, tem a junção de 3 cabos, né? 3 cabos. Uma vez que ele passa pelo splitter, nós temos a saída num único cabo. Esse processo de juntar, né, de agrupar múltiplos meios de transmissão num único meio de transmissão, ou o processo inverso, nós chamamos de multiplexação de sinais. Então, quando nós juntamos, estou multiplexando, e quando está fazendo o trabalho inverso, demultiplexando, né? E como que é feita essa multiplexação? Da mesma forma, né, a modulação é a capacidade, a técnica de nós mudarmos uma onda portadora para inserir símbolos em cima dela, e nós fazemos isso por frequência, por amplitude, por fase e assim por diante, né? Quando nós estamos pensando em multiplexar, ou seja, eu preciso colocar N informações no mesmo cabo, o caminho mais natural, que nós já temos visto, inclusive na DSL, né, não foi isso que nós falamos, faz o download numa frequência, faz o upload em outra frequência e passa a voz em outra frequência. Então, quer dizer, no mesmo canal, nós estamos fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Tráfego de voz, upload e download, né? Ou seja, nós estamos multiplexando esse canal por frequência. Então, é mais ou menos o que está representado nessa figura, né? Nós temos o canal 1, canal 2 e canal 3. Canal 1, canal 2 e canal 3. E esses 3 links precisam ser agrupados num único link. E aí, naturalmente, o que nós fazemos? Fazemos mudança de frequência, de tal forma que no espaço-tempo, né, no tempo, nós tenhamos algo assim, né? Começa a ter uma quantidade de frequência, de tal forma que, do outro lado, nós possamos ler essas informações, né? Isso é multiplexação por frequência. Da mesma forma, nós fazemos multiplexação por comprimento de onda, quando nós trabalhamos com fibra ótica, é o mesmo processo, da frequência, né? A diferença é que agora é comprimento de onda. E aí nós temos 4 fibras entrando aqui, por exemplo, nessa extremidade do multiplexador. E aí nós temos comprimentos de ondas diferentes dentro de uma única fibra, multimodo, por exemplo, como nós havíamos dito aquela hora. E aí no final nós soltamos novamente, demultiplexamos e soltamos essas quatro fibras separadas. E aqui nós temos, né, o espectro da fibra 1, o espectro da fibra 2, e da fibra 3, aqui é a junção deles num único compartilhado, o espectro numa fibra compartilhada, né? Então, a multiplexação nada mais é que a capacidade de unir múltiplos canais num único meio de transmissão. Essa multiplexação também pode ser por tempo, e é bem comum nós usarmos por tempo quando nós tratamos circuitos de dados e sistemas de telefonia, por exemplo, né, de celular. Por tempo, o que nós temos é um encaixe de informações baseado em slots temporais. Então, nós temos 3 linhas, né, de comunicação, linha 1, linha 2, linha 3. O que nós vamos dizer? Olha, no instante T1, a informação que nós estamos mandando aqui é do primeiro link, né, desse link aqui. No instante T2, a informação que nós estamos mandando é desse segundo link. No instante T3, a informação que nós estamos mandando é do terceiro link. E aí nós fazemos o rodízio. No instante T4, nós voltamos a mandar a informação do link 1. T5 do link 2, T6 do link 3, assim sucessivamente. Então, no passar do tempo, nós vamos começar a enxergar dados, né? Se nós pudéssemos tirar uma foto do canal de comunicação, nós vamos enxergar os dados enfileirados de cada um dos circuitos originais. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E isso vai criando o conceito de slots. Então, cada espaço de tempo desse destinado a um emissor é um slot de tempo que nós estamos disponibilizando. E quando nós formos trabalhar com rede celular, vamos olhar a rede celular daqui a pouco, o que nós vamos perceber? Que nós temos os slots de tempos e os canais de comunicação baseada em frequência, né? Então, quando fala um celular dual band, triband, quadriband, assim, são os canais que ele consegue escutar e transmitir, e usa isso aí entre os N aparelhos que estão falando aquela mesma frequência, esses slots de tempo para poder conversar, poder trocar informação.
Então, aqui nós temos a representação desses canais, como eu disse recentemente. O primeiro canal, um slot de tempo que nós temos aqui para poder enviar dados naquele espaço de tempo. Então, por 125 milissegundos, o primeiro canal, o primeiro link, digamos que seja o link 1, pode transmitir dados naquele momento. No próximo 125 milissegundos, nós temos o espaço para o link 2. Digamos que nós só temos esses dois para multiplexar. Quando entrar o canal 3, os próximos 125 milissegundos, nós teremos novamente o link 1 transmitindo, e assim sucessivamente, né? Aqui, quando nós pensamos em multiplexação por tempo, né, como nós estávamos discutindo até agora, o que nós percebemos? Que quando nós vamos construir redes de longa distância e levar isso para dentro de uma operadora, eu não posso trabalhar com qualquer tipo de combinação, porque torna difícil, uma vez que eu multiplexo, eu preciso demultiplexar, né? E aí torna difícil, eu começar a fazer multiplexação de acordo com a necessidade, sem um padrão, se torna difícil fabricar equipamentos que façam essa demultiplexação e a multiplexação de acordo com o que eu quero. Então, a indústria padronizou isso no que nós chamamos de hierarquias digitais, ou hierarquias pleuciônicas. Das hierarquias que existem é a hierarquia americana, baseado nos cabos, no padrão T1, T2, T3, T4, e no Brasil nós usamos, dentro das operadoras, a hierarquia europeia, que na realidade é baseada em E1, E2, E3, E4, assim por diante. Qual que é a diferença? Que um link T1 do padrão americano, ele suporta até 1,5 MB de transmissão de dados. A capacidade dele é 1,5 MB. Quando nós pensamos no E1 no Brasil, nós temos 2 megabits por segundo. Então, nós conseguimos 2 megabits por segundo, que podem ser quebrados, podem ser distribuídos em 64 canais, em 32 canais de 64 bits. Né? É claro que quando nós pensamos em telefonia digital, por exemplo, disponibilizado nas empresas, nós temos num único E1, num único cabo metálico, nós temos 30 canais de voz, porque nós usamos 2 para sinalização. Então, apesar de conseguir 32 canais de 64K, nós entregamos 30 porque nós precisamos sincronizar essas ligações, né, e controle também nesses outros 2 canais adicionais. Mas, focando no padrão T1, que é o que está no livro, fica mais fácil de vocês seguirem, nós temos, então, os 4 links aqui, de 1,5 MB, então temos 1,5 MB, 1,5 MB em cada um desses links. Eles são, 4 links desses são multiplexados por tempo, dentro de um único meio, né? Depois, então, dando origem ao T2, né, que é o padrão T2. Qual que é a capacidade do T2? 6 megabits, mais ou menos por segundo, né? 6,3 megabits por segundo, que é a junção de 4 links de 1,5, né? Quando nós expandimos para o próximo nível, que é o nível T3, nós juntamos 7 níveis T2 numa única entrada e saímos aqui, então, com um cabo padrão T3. Né? E aí é cabo, conectorização e assim por diante, né? Padrão T3, que suporta 44, um pouco mais que 44 megabits por segundo. E aí, para chegar no T4, né, que é o último, né, que é o último nível representado, nós temos 6 fluxos T3, né, de entrada, que nos dará uma velocidade aqui de capacidade de transmissão de dados de 274 megabits por segundo. Então, pensando numa empresa, digamos que essa empresa, todas elas têm um link de 1,5 MB. Nós conseguiríamos atender, usando uma estrutura T1, uma empresa por link. Se nós formos conectar cada empresa num T1, quer dizer, 4 empresas conectadas num cabo T1, nós, nesse bairro, precisaríamos de um T2 para levar esse dado dessas 4 empresas até a central telefônica, né, até a operadora, até a entrada da operadora. Se nós tivermos mais empresas nesse bairro, nós precisaríamos passar para um T3 e fazer a multiplexação, então, de T1 para T2, T2 para T3, né, ou saltos diretos, né, não tem problema. Então, e essa é a ideia da multiplexação, para que a gente possa pegar uma capilaridade grande e trafegar num backbone com a capilaridade menor, mas com a capacidade de trânsito, com a capacidade de transmissão muito maior. Da mesma forma que nós multiplexamos, nós demultiplexaremos depois ao final. Da mesma forma que nós
tratamos os pares metálicos, né, os cabos metálicos, nós também tratamos as hierarquias digitais de fibra ótica, né? E aí, fibra ótica, nós tratamos por uma hierarquia chamada SDH, né, que é uma hierarquia digital síncrona, em que nós temos alguns padrões. Então, STM1 nos dá uma fibra, né, com tráfego bruto de 155 megabits por segundo. A nossa próxima ida na hierarquia, nosso próximo nível na hierarquia é um STM4, ou seja, onde eu estou agrupando 4 links STM1, que nos daria 622 megabits por segundo, e assim, naturalmente, continuaríamos, né, passando para STM16, 64 até 256, em que nós teríamos aqui uma capacidade máxima de transmissão, né, dessa hierarquia que nós estamos tratando. Essa hierarquia SDH é usada no Brasil também, também padrão europeu, e nós temos também em paralelo uma outra hierarquia chamada SONET, que trabalha com sistemas um pouco diferentes, né, em que nós temos o OC1, que nos leva a 51 megabits por segundo, aproximadamente. Depois, o próximo passo, nós teremos o OC3, que é equivalente ao STM1, né, que daria os 155 megabits por segundo, e nós chegaríamos, então, até o final aqui, no OC768, que daria a mesma capacidade de transmissão do STM256. Então, o que nós estamos, e aí é possível observar, que a hierarquia digital de sinais, ela é muito mais de fibra, né, baseada em fibra, ela é muito mais padronizada, é muito mais simples de atingir do que a baseada em par metálico, né. Par metálico nós temos T1, a hierarquia T1, T2, T3, né, americana, baseada em cabos de 1,5 MB, no Brasil nós temos essa hierarquia baseada em cabos de 2 MB, que são os E1, E2 e E3, assim por diante. Quando nós falamos em hierarquia digital baseada em fibra, nós temos STM1, 2, STM1, 4, 16, assim por diante. E no outro padrão nós temos o OC, né, o padrão SONET, mas observe que a partir do OC3 as velocidades são equivalentes. Diferente da hierarquia digital, da hierarquia baseada em rede metálica, né, que não batem entre T1, T1 e E1, T2 e E2, não bate essas velocidades, essas taxas de transmissão não batem, né? E aí, tanto a rede SONET, né, quanto existe no Brasil também algumas implementações, nós conseguimos colocar também isso no mundo elétrico, né, na parte elétrica, usando cabo coaxial. Não é muito utilizado, porque naturalmente uma hierarquia digital síncrona, nós buscamos um meio ótico, mas também existe o padrão elétrico, em que nós temos o STS1, que corresponde ao OC1, ao OC3, né? E assim sucessivamente, só que usando o sistema elétrico e não o sistema ótico. E agora, então, nós passaremos para a telefonia móvel. Eu vou colocar também no ambiente alguns documentos que falam sobre a hierarquia pleuciônica baseada em 1, né? E aí também, para nós entendermos, por exemplo, eu tenho um E1, que é 2 megabits por segundo, né? Como nós convertemos isso para canais, então são 32 canais 64 bits, usando uma ideia de um fracionador, que quando nós falamos em multiplexação e nas hierarquias, então o E1 ele evolui para um E2. Então nós pegamos 4 E1 e evoluímos para um E2, né? Que daria ali os 8 megabits por segundo. Toda vez que eu quero diminuir da borda da hierarquia, então o E1 é o menor item da hierarquia, toda vez que eu quero baixar de 2 megas por segundo, eu preciso fracionar. E aí, se eu vou atender mais de um cliente, né, se eu vou atender um único cliente com o E1, e eu preciso de um link de 1 megabits por segundo, basicamente, eu no modem vou lá e restringo essa velocidade a 1 megabits por segundo, né, ou no modem, ou no roteador, em algum lugar, normalmente no modem. Mas se eu preciso pegar um link E1 e atender 2 clientes com megabits por segundo e usando um único cabo, eu preciso fracionar isso. Então, eu uso um fracionador que faz o trabalho de pegar o menor item da hierarquia, que é um E1, ou um T1, se fosse nos Estados Unidos, e dividir em frequências menores, né, em capacidades menores. E aí nós teríamos, então, até 32 canais de 64 kbits por segundo, né, que gera, por exemplo, o serviço de telefonia digital, em que entregue 30 linhas digitais num único cabo, né, num único tronco E1, 30 linhas digitais, também entrega 32 sistemas, circuitos de comunicação de 64K, né, ou 16 de 128, ou qualquer combinação entre eles, porque eu posso, por exemplo, pegar um E1,
fracionar ele em 2 links de 1 mega, por exemplo, entregar esse 1 mega para um cliente, pegar esse 1 mega que sobrou e fracionar ele novamente em 512 e entregar para mais 2 clientes em 512. E ir fazendo, então, essa divisão. E lembrando que quando nós tratamos rede de computadores, nós não usamos bytes, né? Nós usamos octetos, porque todos os dados que estão sendo transmitidos são considerados, são úteis, né? Quando nós falamos em links, né, em fibra ótica e naturalmente nós começamos a falar hoje de links de 100 megabits por segundo, não tem mais aquele múltiplo de 2, né? 100 megabits, 200 megabits, 300 megabits. Mas na multiplexação e nas hierarquias é comum que isso seja múltiplos de 2 ainda, apesar de serem octetos, mas continua sendo feito o cálculo em múltiplos de 2, né? E aí, então, passando agora para a fase final da camada física, né? Lembrando que essa camada física é uma visão do que existe no mundo físico da rede de computadores para a área de ciência da computação. É claro que existe uma área de engenharia inteira que trata a camada física, que levaria um curso de 60 horas tranquilamente. E aí nós passaremos então agora para falar sobre um pouco de telefonia móvel, isso no próximo vídeo.